A classe trabalhadora pode transformar-se na classe empregadora, assim que começar a fazer as coisas de uma certa maneira. A lei da riqueza vale tanto para eles como para todos os outros. É isso que eles devem aprender. Caso contrário, permanecerão onde estão e continuarão a fazer o que fazem. Entretanto, o trabalhador individual não é mantido por baixo pela ignorância dessas leis por sua classe. Ele pode seguir a correnteza da oportunidade de enriquecimento e esse livro lhe dirá como. Era exatamente isso que eu estava falando. Pegando o comecinho em que ele fala, a classe trabalhadora pode transformar-se na classe empregadora, fica aquela pergunta. Onde eu estou? Eu sou o CLT? Sou freelancer? Estou trabalhando na empresa X, ganhando Y? Eu estou aqui, onde eu me coloquei. Ok. Mas, se eu sair da classe de empregado, porque eu não sou uma árvore, e com as minhas perninhas fizer o movimento de vir para cá para me tornar empreendedor, empresário, abrir uma sociedade, trabalhar como freelancer, mas de forma autônoma, me tornar um MEI, eu saio da posição de empregado, porque dependendo da escalabilidade do negócio, eu posso contratar outras pessoas. E aí eu saio da posição de empregado para a posição de empregador. O que eu acho lindo quando a gente se torna empreendedor é não só sair dessa posição de empregado e vir para essa de empreendedor, mas você justamente poder oferecer oportunidades de trabalho para outras pessoas. Eu já passei por isso. E quando eu olho para trás, eu falo que bonito que foi esse movimento que eu fiz. Porque antes eu era empregada e hoje eu sou empregadora. Até ontem eu era a que precisava, eu era a que tomava. Hoje eu tô aqui, eu sou a que oferta. Percebem? Eu não sei se vocês conseguem alcançar isso que eu tô falando. E por que que isso aconteceu? Porque eu andei com as minhas perninhas. Eu fiz todo um movimento para ir para o próximo nível. E se eu fui para o próximo nível, todo mundo pode ir. Oportunidades. Lembram? Ninguém permanece na pobreza por falta de fontes de riqueza. Há mais do que o suficiente para todos. Um palácio tão grande quanto o Capitólio em Washington pode ser construído para cada família da Terra só com o material disponível nos Estados Unidos. E com a agricultura intensiva, esse país produziria lãs, algodão, linho e seda o bastante para vestir cada pessoa do mundo com roupas mais finas que as de Salomão em seus dias de glória e o bastante para alimentá-los luxuosamente. Lembram que eu sempre bato na tecla de, independente do que você acredite e da forma que você acredite, é inegável que o universo ele é gigantesco, ele é vasto. Falando só de planeta Terra, uma diversidade e uma quantidade gigante de fauna, de flora, 8 bilhões de pessoas, de seres humanos na face da Terra. Quantos planetas e galáxias e estrelas, enfim, o universo, toda a criação é abundante. Eu só posso assumir, e nisso eu acredito que a nossa crença, independente de qual for a sua, ela vai se equivaler, que se a criação ela é abundante, minimamente o Criador por trás que fez tudo isso é abundante tanto quanto, se não mais. Porque a gente não tem a consciência ainda, e as descobertas elas acontecem todos os dias, do tanto que tem por aí que a gente desconhece. Então, pegando só como resultado a criação, minimamente o Criador que está por trás, que observou esta realidade, é infinitamente maior. Se tudo tem essa abundância, se tudo é essa riqueza,
essa prosperidade e tudo é crescimento, expansão, como que a gente pode acreditar em escassez? Como que a gente pode acreditar em pobreza? Como que a gente pode acreditar em falta? Então, será que, se o autor fala, ninguém permanece na pobreza por falta de fontes de riqueza, e você está numa situação de escassez, numa situação de pobreza, o que é que você está fazendo que ainda se mantém aí? Porque lembra, cada um está onde se põe. Você está aí. E se a sua situação, a sua vida, ela não tem nada a ver com a criação, porque ela é abundante, tem muito para todo mundo, uma vastidão, e você está no contrafluxo, será que isso é um problema da vida ou isso é um problema que está em você? Percebe? Adorei essa frase. Ninguém permanece na pobreza por falta de fontes de riqueza. Há mais do que o suficiente para todos. A criação é a prova disso. A fonte visível é praticamente inexaurível e a fonte invisível o é realmente. Acabei de falar isso. Para quem começou comigo desde o primeiro capítulo, eu fiz um acordo comigo, que eu não ia abrir esse livro, eu não ia lê-lo, eu ia abrir e estudar junto com vocês. Foi um tempinho que, já que eu ia estudar, porque eu estava me prometendo fazer isso, eu queria muito ler esse livro, eu falei, então eu me comprometo, já que tem tanta gente que pede para eu ficar mais próximo, eu me comprometo a estudar, isto é um resultado para mim, e eu me comprometo a estudar ao vivo e a cores na raça com quem estiver aqui comigo. E o autor, ele acabou eu acabei de ler o que o autor escreveu aqui, que era o que eu tinha acabado de falar. A criação, que é a fonte visível, ela praticamente é inexaurível. O Criador, por trás de tudo isso, imagina o tamanho e a dimensão e a magnitude. Tudo que você vê na Terra é feito de uma substância original, da qual todas as coisas procedem. Novas formas vão sendo feitas constantemente e as mais antigas vão se dissolvendo, mas todas são formas assumidas por uma única matéria. Ninguém é mantido na pobreza por uma limitação na fonte de riqueza. Há mais do que o bastante para todos. Quem me segue já cansou de me ouvir falar que, se tudo é energia, onda e partícula, essa energia é o que anima todas as partículas. Tudo que está aqui na Terra em partícula é animada por esta mesma energia que foi previamente colapsada no campo das ideias enquanto onda. Se tudo é energia e essa energia permeia a tudo e todos, a gente pode assumir que tudo e todos viemos de uma única fonte, de uma única substância original. Logo, se o universo ele é toda essa abundância, toda essa riqueza, todo esse crescimento, e você é feito, animado em onda e partícula, ao mesmo tempo desta mesma substância rica, vamos colocar dessa forma, como que você consegue, enquanto partícula, se manter na pobreza? Percebe? Não há limite para a fonte de matéria amorfa ou substância original. O universo foi feito dela, mas nem toda foi usada nisso. Os espaços dentro, através e entre as formas do universo visível são permeados e preenchidos com a substância original, com a matéria amorfa, com a substância amorfa, com a matéria primordial de todas as coisas. Pode ainda ser feito 10.000 vezes o que já foi feito, e ainda assim não se esgotará a fonte de matéria primordial do universo. Ninguém é, portanto, pobre porque a natureza é pobre ou porque não há o bastante a circundá-lo. A natureza é um celeiro inexaurível de riquezas. O suprimento nunca seca.
A substância original está viva com a energia criativa e está produzindo constantemente mais formas. Quando a fonte da matéria-prima esgota-se, mais é produzido. Quando o solo se esgota de modo que a matéria para o alimento e a roupa não possam mais crescer nele, ele será renovado e mais solo surgirá. Ninguém é, portanto, pobre porque a natureza é pobre. Eu vou repetir. Ninguém é, portanto, pobre porque a natureza é pobre. Se você é criação desta energia amorfa, inesgotável, que nesse exato instante em que eu estou aqui, estudando junto com vocês, certamente ela está criando mais e mais e mais. Se você é originário, é natural desta energia que não cessa, que é crescimento, que é prosperidade, que é abundância, amor, alegria e benevolência, como que você pode estar numa situação de pobreza? Como que você pode estar numa situação escassa? Percebe que a conta não está batendo? Quando todo ouro e prata forem retirados da terra, estando a humanidade em um estágio de desenvolvimento social que necessite de ouro e prata, mais será produzido pela matéria amorfa. A matéria amorfa responde às necessidades da humanidade. Não deixará o mundo ficar sem os melhores suprimentos. Isto é válido para toda a espécie humana. O universo ele não para de criar. Se o universo ele não para de criar, e tem para todos, porque o universo é abundante, é riqueza, por que está faltando? Será de verdade que está faltando? Se a gente está falando de uma energia criadora num universo em que nada se perde, tudo se transforma, e lá atrás o próprio autor já falou que essa questão de pobreza, de escassez, não tem nada a ver com a criação, com a vida em si, onde é que será que está o problema? Onde será que está a pedra no sapato? Na pessoa que está passando por essa situação de pobreza e de escassez. E aí, eu vou falar disso mais na frente, mas se você enquanto ser humano, com as limitações e oscilações comuns e normais de um ser humano, é feito de toda essa energia de riqueza, o universo ao teu redor inteiro é rico e é você quem está passando por essa situação, de novo, está onde você se põe, o que está faltando para você se olhar com verdade e se responder a seguinte pergunta: por que eu estou indo contra a criação? Porque você, enquanto criação, você é feito dessa mesma substância rica. Gostei dessa expressão, uma substância rica. Se você é feito originalmente de uma substância rica, por que você está experimentando a pobreza? Por que você está experimentando a escassez? E por que eu usei essa expressão? Experimentando uma vida escassa, uma vida pobre. Eu entendo que nós estamos aqui para experienciar. E conforme experimentamos, expandimos e essa expansão volta para o todo que se expande mais ainda. Então, para quem acredita que está aqui para sofrer, para pagar pecado, para passar por várias situações adversas, eu faço um convite, já que tudo é apenas uma mudança de olhar, mude o olhar de você está aqui apenas para experienciar a vida humana. Não tem aquele ditado que fala, somos seres espirituais passando por uma experiência material, alguma coisa mais ou menos assim? Se tudo é apenas uma experiência e tudo é escolha, por que você está escolhendo experimentar e experienciar pobreza e escassez? Porque tudo é escolha. Por que você está se fazendo
essas escolhas? Percebem o quanto tudo é uma questão de reflexão, de autoobservação, de diálogo interno, e nenhuma resposta está fora? Todas as respostas estão dentro?